Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez estamos juntos para recapitularmos a lição. Ainda há tempo de você fazer com que o nosso canal ele seja divulgado para abençoar a vida das pessoas. Divulgue o nosso canal, clique no sininho para você ser comunicado quando tiver alguma novidade. Vai ser muito bom, muito importante. Lembre-se, você está participando do sorteio de uma Bíblia e no final você vai receber um lindo certificado do curso Como Entender e Interpretar as Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos recapitular a lição que tem como título A Bíblia e a Profecia. E para nós iniciarmos, vamos fazer uma oração por você, por sua vida e por sua família. Oremos. Senhor Deus e querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Abençoe essa pessoa que está nos acompanhando, a vida dela, a história dela, a família dela. E nesse momento abrimos a Tua Palavra para compreendermos os segredos maravilhosos das Sagradas Escrituras, que Tu venha nos conceder sabedoria e iluminar a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos iniciar a recapitulação e para iniciarmos nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, versículo 14 do livro de Daniel. É um texto para memorizar de hoje, é um texto muito importante que diz o seguinte: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Veja, Deus não é limitado pelo tempo, né? Portanto, Ele é o único capaz de nos fazer saber e entender as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem e as coisas que acontecerão. Porque tudo está revelado, foi cumprido, está se cumprido e se cumprirá conforme foi revelado nas Sagradas Escrituras. E nesse sentido, as profecias bíblicas, elas nos mostram a realização que podem ser vistas no processo histórico e nos dão a garantia de que as profecias que ainda não foram cumpridas, elas se cumprirão conforme a Bíblia nos revela, conforme a Bíblia nos relata. E quais são os principais tópicos que nós iremos estudar na lição de hoje que nós estamos recapitulando? Primeiro, o método de interpretação profética. Segundo tópico a ser analisado, a linha de tempo da profecia. Primeiro tópico do segundo tópico, o princípio de ano, a identificação dos símbolos, o ponto culminante do evento ou dos eventos. E o último tópico da lição a ser analisado é a profecia tipológica. Nesse sentido, o método de interpretação. Veja que no livro de Isaías, no capítulo 46, versículo 10, nos diz o seguinte: Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará em pé e farei tudo o que me agrada. O que Deus ele nos revela nas Sagradas Escrituras é que aquilo que ele cumpriu se cumprirá. Porque o que ele revelou nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo Testamento, se cumpriu ao longo da história, está se cumprindo. E aquilo que não se cumpriu ainda se cumprirá. Cabe a cada um de nós nos prepararmos, porque em breve Jesus voltará com poder e grande glória. O que há de vir virá e não tardará. E para que nós possamos entender a correta interpretação da Bíblia, existem dois tipos de profecias na Bíblia. A primeira são as profecias clássicas, que é a aplicação para os dias em que o profeta viveu. Profetas como Isaías, Amós, Ezequias, Sofonias e tantos outros fizeram profecias que aconteceram no seu tempo. Essas profecias aconteceram, foram reveladas para eles e aconteceram no seu tempo. Agora nós temos as profecias clássicas, são profecias que apontam para o tempo do fim, como as profecias apresentadas no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Então nós temos aí as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. E existem vários métodos de interpretação que têm sido utilizados para estudarmos o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Então, quais são os métodos de interpretação? Existe o primeiro método que nós temos, é o método preterista, que todos os eventos apresentados no livro de Daniel e no livro do Apocalipse aconteceram no passado, se chama método preterista. O método futurista é que todos os eventos revelados em Daniel e Apocalipse irão acontecer no futuro. E o terceiro método é o método historicista. As profecias são cumpridas ao longo da história, no presente e no futuro. Ou seja, as profecias aconteceram
no passado, acontecem no presente e vão acontecer no futuro. Esse método é o método historicista, é o método que foi utilizado pelos reformadores e que boa parte dos teólogos eles utilizam esse método para interpretar as profecias de Daniel e de Apocalipse principalmente. Bom, quando aplicamos o método historicista, podemos ver como Deus anunciou a sucessão ininterrupta dos reinos de Babilônia até os dias atuais, através do profeta Daniel, no capítulo 7 e nos capítulos de 7 até o capítulo 12 do livro de Daniel. E o Apocalipse ele vai revelar com mais detalhes sobre a história que é apresentada por João e que foi revelada para ele acerca do tempo do fim. E nesse sentido, a gente tem as profecias de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel de 9 até 10. E Daniel 2 apresenta o quê? Uma sucessiva de reis. E do ponto de vista historicista, é por isso que nós utilizamos esse método. Mostra o sonho da estátua que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou. A cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito e os braços de prata representavam o reino dos medos e dos persas, o ventre e os quadris de bronze representando o rei da Grécia, as pernas representando Roma e os pés de barro, em parte de ferro, em parte de barro, representa a Europa moderna. E no final do sonho, uma pedra lançada dos pés da estátua sem auxílio de mão, mostrando a volta do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vai para o capítulo 7, capítulo 8, esses mesmos reinos são apresentados, simbolizados ali por animais. Aí, sendo importante registrar, além de entendermos do princípio historicista, os sucessivos reis aparentados através de símbolos, como da estátua e como dos animais, do capítulo 2, 7, 8, 9 e do 10 e 12, nós temos aqui o princípio de ano. Como é que nós entendemos? Em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, nos diz: e levará a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Ou seja, um dia na profecia corresponde a um ano, conforme nos diz as Sagradas Escrituras. Portanto, a identificação dos símbolos. Em Daniel 7:21 diz: eu olhava e eis esse chifre, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra ele. Então, em Daniel 7, Daniel 8, o que é que nós vemos? O poder de um chifre pequeno, que está aí na imagem, só para a gente entender que a simbologia, o que simboliza um chifre, representa poder político, poder religioso, ou só político, ou só religioso, ou poder político e religioso. Nos capítulos 7 e capítulo 8 do livro de Daniel, identifica os sucessivos poderes políticos com vários símbolos, conforme o gráfico que nós mostramos anteriormente. Por exemplo, Babilônia com um leão alado, a Médio-Persa com um urso e um carneiro, capítulo 7, capítulo 8. Grécia, leopardo e um bode, capítulo 7, capítulo 8. Roma, uma besta terrível e um chifre, capítulo 7, capítulo 8. Veja a simbologia que é apresentada aí no livro de Daniel. E no capítulo 7 mostra a divisão da quarta besta em 10 reinos, que representam os pés da estátua, que é o tempo que nós estamos vivendo. E o surgimento de um pequeno chifre muito especial. Esse chifre simbolicamente representa o quê? Um poder político, poder religioso. E nesse sentido, os 3 reinos caem diante desse chifre. Ele é pequeno, mas ele tem um grande poder, né? E outro aspecto, ele fala contra o Altíssimo. Ele perseguiu os santos durante um período de 1260 anos. Ele tenta mudar os tempos e as leis. Então, é um poder representado por um chifre pequeno, mas que tem uma grande autoridade. Ele é pequeno, mas tem um grande poder. Quem é que pode prefigurar? Quem é que pode ser esse poder? Identifica esse chifre como um poder político e religioso que surge em Roma. Primeiro a Roma com um poder político, depois a Roma papal e nos últimos dias Roma com seu poder restituído após a Idade Média, com todo o poder político e poder religioso para perseguir os santos do Altíssimo no tempo do fim. E nesse sentido, sobre a identificação ainda dos símbolos, em Daniel 7:21 diz: eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra
contra os santos e prevaleceu contra ele. Veja, ele é pequeno, mas tem um grande poder e ele vai perseguir o povo de Deus no tempo do fim. E nesse aspecto, o capítulo 8, nós vemos Roma simbolizada como um chifre pequeno, que conquista território, mas também trava uma guerra contra os santos. Esta segunda fase poderia ser claramente identificada como o chifre pequeno do capítulo 7. Então, o capítulo 8 e o capítulo 7 mostrando o poder que a Roma, primeiro a Roma, no seu poder político, a Roma histórica, e depois a Roma papal, ela vai ter um poder que vai perseguir o povo de Deus no tempo do fim. Ela é pequena no tamanho, mas é forte no seu poder constituído. E sendo importante ressaltar aqui o capítulo 7 e o capítulo 8, veja o poder deste tipo pequeno. Eles são pequenos, se fazem grandes, são perseguidores, são blasfemos, atacam o povo de Deus, tem tempo profético para que eles possam atuar, e eles vão chegar ao fim até serem destruídos por um poder maior do que o dele, que vai ser quando o Rei de Deus se estabelecer neste mundo. E quando Jesus vier com poder e grande glória para salvar os santos e buscar os redimidos. Espero que o meu e o seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro e que nós estejamos entre os salvos quando Jesus Cristo voltar a esse mundo. Há apenas um poder político e religioso na história que pode atender esses requisitos. O papado, cuja atividade abrange desde a Idade Média até o tempo do fim. Ele vai ter poder político e religioso, pequeno, portanto, com grande poder. Atentemos bem, porque nós estamos vivendo o tempo do fim, conforme nós iremos entender o ponto culminante desse evento, que é exatamente do texto para memorizar Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, aplicando o princípio dia-ano, então ficaria o seguinte: uma tarde e manhã corresponde a um dia, e um dia em profecia corresponde a um ano. Então, até 2.300 anos, o santuário será purificado. Conforme o Antigo Testamento, o dia que o santuário seria purificado seria o dia da expiação. Então, nós estamos vivendo o dia da expiação. Em que momento começou? Nós temos o gráfico aqui nos apresenta um resumo dos 2.300 anos de Daniel 8,14, que começou em 457, com a ordem para reconstruir Jerusalém, porque foi estabelecido 70 semanas ou 490 anos para o povo de Israel. E nesse período era para reconstruir Jerusalém. A ordem foi em 457, a conclusão em 408, Jesus foi batizado no ano 27, foi crucificado no ano 31 e no ano 34 apresenta a rejeição dos judeus com o apedrejamento de Estevão. E no ano de 1844, aí começa o juízo investigativo. Então a profecia vai do ano 457 até o ano de 1844. O início para a reconstrução e a data do juízo. Estamos vivendo de 1844 para cá os dias finais da história desse mundo. Jesus não poderia ter voltado antes de 1844, mas após 1844, prepara o povo de Deus, porque os últimos eventos estão acontecendo, as profecias estão acontecendo, vivemos o tempo do fim, e quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, Jesus virá com poder e grande glória. Agora, o último tópico da lição, a profecia tipológica. E estas coisas foram feitas como figura. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Então, a Bíblia apresenta algumas figuras, algumas comparações. E o que significa a tipologia na Bíblia Sagrada? É uma relação representativa, onde certas pessoas, eventos e instituições são relacionadas com pessoas e eventos e instituições correspondentes, que corresponderam a uma época anterior, mas que podem ser comparadas com o que está acontecendo no momento presente. Então, as características do tipo: deve haver semelhanças com o seu cumprimento, deve haver evidências de intenção divina, deve prefigurar algo futuro, deve ter um cumprimento pontual e não cíclico. E nesse sentido, os tipos podem corresponder em diversas categorias. Aí agora, para nós entendermos o que é a tipologia bíblica, então pessoas, exemplo, o tipo Adão, o antitípico
é Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por um homem veio a salvação para todos os homens. Então, por Adão entrou o pecado. Pelo antitípico, por Jesus Cristo, vem a salvação daquele por qual entrou o pecado. Então, Adão é um tipo e Jesus Cristo é um antitipo de Adão. Um evento, o dilúvio, aconteceu para destruir, veio como juízo nos dias de Noé. Mas o antitípico do dilúvio vai ser o quê? A volta de Jesus com poder e grande glória. As instituições, o tipo, o sangue do Cordeiro. O antitípico é o sangue de Jesus Cristo. O Cordeiro era o antitípico. Jesus seria o Cordeiro de Deus que vinha redimir o homem do seu pecado. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem sangue não há remissão dos pecados. Então o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Qual era o tipo disso? No Antigo Testamento era o Cordeiro que era morto e o sangue dele representava aquilo que Cristo haveria de vir e fazer para salvar a humanidade. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ofícios, o tipo, o sacerdócio de Melquisedeque, o antitípico, o sacerdócio de Jesus. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é aquele que chega diante do Pai e intercede por mim e por você. Não é Paulo, não é Maria, não é José, você pode ir diretamente a Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, a Bíblia diz, e Jesus Cristo, ele fez com que eu e você nos achegássemos diretamente a ele, sem precisar de nenhum intercessor. Deus prefigurou sua obra no Antigo Testamento e cumpriu-a no Novo Testamento. A prefiguração é chamada de tipo e o cumprimento chama antitipo. Que nós possamos compreender isso, que nós estamos vivendo nos dias finais. E pode-se identificar 3 retratos de Jesus no centro da profecia do livro de Daniel. Cristo como rei, está ali no capítulo 7. Cristo como rei, repita, Jesus é o teu rei, ele é o teu salvador. Cristo como sacerdote é o único que pode interceder por mim e por você. Cristo como sacrifício, o sacrifício dele foi único e suficiente. Não precisa mais você sacrificar animal, não precisa subir escada de joelho, não precisa fazer mais nada, porque Cristo já fez o sacrifício por nós. Vamos recapitular agora a lição? Pergunta de número 1. Quais os métodos de interpretação das profecias bíblicas? Assinale a alternativa correta. Letra A. Historicista, preterista em Nostradamus. Letra B. Historicista, negacionista em Nostradamus. Letra C. Historicista, preterista e futurista. Qual a resposta correta? Escolheu a sua resposta? A letra C. Historicista, preterista e futurista, um método de interpretação das profecias bíblicas. Segunda pergunta. Quais os principais reinos do mundo, segundo as profecias de Daniel 2, 7 e 8? Letra A, Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Letra B, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Letra C, Babilônia, Pérsia, China e Roma. Qual a resposta correta? Pensou? A letra C, Babilônia, Pérsia e Grécia e Roma são os reinos conforme as profecias de Daniel 2, 7, 8 em diante. Terceira pergunta, vamos lá. Terceira pergunta, o chifre pequeno apresentado nas profecias de Daniel se encontra em quais capítulos? E qual o simbolismo do chifre pequeno? Letra A, capítulo 7 e 8 de Daniel, e o chifre pequeno representa o poder político e religioso de Roma. Letra B, capítulos 7 e 9 de Daniel, e o chifre pequeno representa o poder político e religioso da Grécia. Letra C, capítulos 7, 8 e 9 de Daniel, e o chifre pequeno representam o poder político e religioso de Roma. Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Os capítulos 7 e 8 de Daniel apresentam o chifre pequeno, representado pelo poder político e religioso do tempo de Roma. Isso dentro do método historicista de interpretação. Quarta pergunta. A profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 corresponde a que período? De 457 a.C., ordem para reconstruir Jerusalém, até o ano de 1844, início do juízo investigativo, ou seja, de 457 a 1854.
Letra B, 408, ordem para reconstruir Jerusalém até o ano de 1844, início do juízo investigativo. Letra C, 408 a.C., ordem para reconstruir Jerusalém até o ano 31, sacrifício e morte de Jesus. Qual a letra correta? É de 408 a 444, 408 a 31 ou 457 a 1844? A resposta correta é a letra A. 457 foi o ano da ordem para reconstruir Jerusalém e 1844, a data de início ou o ano de início do juízo investigativo. Última pergunta. Pode-se identificar 3 retratos de Jesus no centro das 3 profecias do livro de Daniel. Assinale a alternativa correta. Daniel 7, Cristo como sacerdote. Daniel 8, Cristo como rei. Daniel 9, Cristo como sacrifício. Letra B, Daniel 7, Cristo como sacrifício. Daniel 8, Cristo como rei. Daniel 9, Cristo como sacerdote. Letra C, Daniel 7, Cristo como rei. Daniel 8, Cristo como sacerdote. Daniel 9, Cristo como sacrifício. Veja a pergunta bem direitinho. A resposta correta é a letra C. Daniel 7, Cristo como rei. Daniel 8, Cristo como sacerdote. Daniel 9, Cristo como nosso sacrifício único e suficiente para nos salvar. Resumindo, existem profecias clássicas e profecias apocalípticas. Segundo, os métodos de interpretação da profecia: historicista, futurista e preterista. Terceiro ponto importante, a sequência dos reis constituídos do mundo estão ali em Daniel 2, 7 e 8, que estão apresentados como exatamente essas profecias nos apresentam. Tópico número 4, as 2.300 tardes e manhãs. São 2.300 anos, começando de 457 a.C. até 1844 depois de Cristo, o ano do juízo investigativo. E 5, e o último tópico, a tipologia é quando algo no Antigo Testamento prefigura algo que se manifesta no Novo Testamento. E para terminar, o pensamento de Ellen White, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 263. Vivemos nas cenas finais da história da Terra. A profecia cumpre-se rapidamente. As horas de graças ecoam depressa. Não temos tempo, nenhum momento a perder. Que a mensagem da breve volta de Jesus ressoe fervorosa em palavras de advertência. Persuadamos homens e mulheres de toda parte a arrepender-se e fugirem da ira futura, porque Jesus vem trazendo salvação debaixo das suas asas, como diz Malaquias capítulo 4, trazendo salvação para mim e para você. Que a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua história seja abençoada neste dia, neste momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus agradecendo pela recapitulação da lição. Senhor Deus, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos, recapitulando a lição. Que Tu venha abençoar meu amigo, minha amiga que nos acompanhou durante esse tempo. Que Tu venha abençoar a vida dele, a casa dele, a história dele, a família dele, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e muito obrigado e até o próximo sábado.